Então, Tá bem. olá a todos, boa tarde. Estamos aqui juntos de novo para a nossa terceira mesa, né, de falas agora à tarde da celebração do nosso centenário da psicopatologia fenomenológica, né. Agora à tarde nós temos 3 colegas que vão estar falando, né. Entre as falas que nós temos hoje, né, nós temos o William Miyamoto, que está comigo, o Gabriel Becker e a Thaís Gazotti. O professor Gabriel vai apresentar para nós a fundação do ser sexual, uma fenomenologia da sexualidade em Merleau-Ponty. Já a Thaís apresentará a fala uma experiência de paradoxos, estudos sobre anorexia nervosa em psicopatologia fenomenológica, né, a professora Thaís vai fazer essa fala, e o professor William, que vai começar agora, falará das contribuições da psicopatologia fenomenológica em uma perspectiva histórica. O professor William Miyamoto, ele é graduado em medicina pela Universidade de São Paulo, é psiquiatra formado pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também membro da Sociedade Brasileira de Psicopatologia Fenômeno Estrutural. Eu te passo a palavra, William. Será um prazer escutá-lo. Obrigado, Fábio. Bom, antes acho que eu gostaria de agradecer muito o convite de participar desse evento. Depois de ouvir todas as falas dos colegas no período da manhã, eu fiquei pensando bastante, né, o quanto que é um campo ainda muito com muitas possibilidades, né? E é muito bacana pensar que, né, se passaram 100 anos desde o nascimento, né, que a gente considera aí o nascimento da psicopatologia fenomenológica, com as conferências do Binswanger, do Minkowski, o quanto que, ao mesmo tempo que muita coisa nova, né, nesse campo continua surgindo, a gente ainda dialoga muito com esses mesmos textos de um século atrás. Então, obrigado, Fábio, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu gostaria de, né, eu vou tecer alguns comentários acerca de uma questão que acredito ser muito cara, não só para o campo da psicopatologia fenomenológica, mas a própria psiquiatria de uma maneira geral. Então, né, minha fala vai ser a partir de uma perspectiva histórica. Eu vou trazer algumas questões sobre a própria história da psiquiatria. Claro, né, não seria hoje o meu objetivo traçar uma história linear dessa disciplina, até porque, caso eu assim o tentasse fazer, eu já estaria partindo de um pressuposto de que a história da psiquiatria ela poderia ser linear. Não só não é, mas também tem uma gama de possibilidades de se expressar essa história, né? Então, pensando aqui até a fala do Guilherme no período da manhã, do Guilherme Messas, traz aí um tanto do contexto histórico. Cheguei a pensar que eu estaria sendo até um pouco repetitivo de trazer de novo um contexto histórico, mas pensando até mesmo, né, nisso que eu estou falando agora, vai ser a partir de um outro ponto de vista, acredito que vai ser complementar aí a fala que ele trouxe hoje pela manhã. Vou utilizar aqui, né, para falar da história da psiquiatria, um autor que acredito ser muito caro aí a história da psiquiatria, que é o Lanterri Lohat. Citando esse autor, pouco sabemos sobre a suposta essência da psiquiatria. Nos parece um tanto prematuro propor já qualquer definição. Então, procurar o momento do nascimento autêntico da psiquiatria levaria a uma polêmica sem fim. Vamos colocar, então, um ponto de partida, baseado no momento que, dentro do curso da atividade médica, surge um interesse por alguns aspectos da chamada loucura,
tal qual, de alguma maneira, ainda conhecemos hoje. Então, eu vou usar como ponto de partida o ponto de vista do Lanterri Lorra, e eu vou utilizar o conceito de paradigma que ele se utiliza na obra dele, Ensaio sobre os Paradigmas da Psiquiatria Moderna. Esse é um ensaio, né, onde ele, dentro de uma infinidade de possibilidades de falar sobre a história da psiquiatria, pensando, né, tanto no ponto de partida quanto também as formas de dividir os períodos, ele conceitua um paradigma como conjunto de conhecimentos transmitidos que constituem a ciência normal, entanto que ela desempenhe bem o seu papel e que sirva de referência fundamental e eficaz a todos e a todas as questões que se planteiam no seu seio. O papel primordial do paradigma seria o de garantir por algum tempo as atividades legítimas da ciência, capaz de plantear e resolver no seu interior muitos enigmas e de perseguir um progresso totalmente real, mas que se limitaria sempre a aperfeiçoar o paradigma já conhecido e a levar a bons termos novas aplicações. Isso é importante ser lembrado, essa questão aí de pensar sempre no contexto histórico, já que muitas vezes é relegado a um plano secundário, hoje, inclusive, né, o fato de que determinados sistemas de classificação, como, por exemplo, o DSM, nasce dentro de uma determinada perspectiva histórica dentro de uma época, e eles se atualizam dentro do contexto histórico dominado por esse respectivo paradigma, né? Então, ainda de acordo com Lanterri Lorra, o paradigma estaria destinado, em essência, a desaparecer, devido a uma crise radical da disciplina em questão. Se instauraria, então, um novo paradigma, de forma a garantir o bom funcionamento daquela disciplina. Essa mudança de paradigma, ela se coloca em prática a partir do momento que aparecem na ciência normal questões complexas, planteadas pelo seu próprio desenvolvimento. Seria o caminho natural aí do próprio paradigma que ele caia numa crise. Que essa própria ciência, né, ela não seria capaz de resolver por seus próprios meios as próprias questões que vão surgindo ao longo desse paradigma. Lembrando que essa conceituação do paradigma, embora utilizada para caracterizar as questões da ciência, enquanto que ele, o autor, considera a psiquiatria mais uma disciplina, muito do que se diz da questão do paradigma, ele pode se aplicar ao campo da psiquiatria. Dentro desse campo, o paradigma seria aquilo que unifica em um determinado período uma série de representações teóricas e práticas que acomodam entre si o que em outros casos se exclui. Então, temos, de acordo com o autor, 3 paradigmas. O da alienação mental, que se inicia no final do século XVIII, com o Pinel, e termina em meados do século XIX. Temos o segundo das enfermidades mentais, que se inicia nesse período, de meados do século XIX, e termina em 1926, com a publicação do Bloiler do grupo da esquizofrenia. Essa é a divisão que o autor faz. E, a partir daí, se inicia o terceiro período das grandes estruturas psicopatológicas, que terminaria em 1977, com a morte de Henry Eigen, grande psiquiatra da época. Eu não vou me aprofundar nas questões que se referem às mudanças de paradigma, né, acho que até pela questão do tempo, né, pretendo ser um tanto breve nessa questão. Só queria enfatizar o fato de que, embora o novo paradigma ele surja como dominante, sempre se mantém um legado dos paradigmas anteriores. Então, o legado do segundo paradigma, o das enfermidades mentais, caracterizado por um número cada vez maior de patologias, ainda se mantém, por exemplo, no terceiro paradigma. Eu acredito que a leitura histórica feita por Lanterri Lorra é muito cara à própria história da psicopatologia fenomenológica, principalmente quando delimitamos o seu início com as conferências realizadas por Binswanger e Minkowski. Binswanger, né, com sua fala sobre fenomenologia, e Minkowski com os dados psicológicos e fenomenológicos de um caso de melancolia esquizofrênica, e pensar em como essas se inserem na história da psiquiatria. Então, vou abrir um parênteses, falar brevemente dessas conferências, né, em que Binswanger
na sua conferência, ele tece comentários sobre como se apreender algo, como se apreender um fenômeno a partir da sua essência. Ele começa falando não necessariamente sobre psicopatologia, mas sobre essa ideia dessa essência. Então, ele traz um exemplo do quadro de cavalos azuis pintado por pelo pintor Franz Marc, e que, apesar de ser em cavalos azuis, tem aí uma certa essência que se mantém do cavalo, né? A gente costuma falar, né? Existe aí a cavalice do cavalo que se mantém, que teria aí algo essencial que vai sempre se mostrando. Ele traz nessa fala dele a obra de Husserl, nesse primeiro momento. Binswanger é muito mais husserliano do que heideggeriano, e ele se utiliza dessa obra para aplicar o método fenomenológico, também a partir, né, das ideias de Husserl, na sequência interligando com a própria ciência psicopatológica. Já na fala do Minkowski, o Minkowski traz nos estudos dele um estudo extremamente detalhado de um caso que ele acompanhou de um paciente de 60 e poucos anos, que sofria de um delírio de ruína, acreditava estar na iminência de sofrer um grande castigo. E aí, a partir de ideias principalmente inspiradas no Bergson, ele discursa sobre as condições de possibilidade para que tal paciente se manifeste como tal, a partir de conceitos como, por exemplo, elan vital. Não falei muito brevemente dessas conferências, né? Acho que é difícil saber o quanto que esses autores teriam ideia de que seus textos seriam estudados até os dias de hoje, 100 anos depois, né? Que se manteriam ainda tão atuais, tão influentes entre muitos psiquiatras, psicólogos, profissionais em saúde mental. Então, só um pouquinho. Retornando ao contexto histórico, a gente vê que essas conferências, elas ocorrem, então, né, 1922, bem aí no período que Lanterry coloca como o declínio do período das enfermidades mentais, e que entra em cena o paradigma das grandes estruturas psicopatológicas. E, de fato, a gente vê nessa época surgir, ao longo dos anos seguintes, obras impressionantes feitas tanto por esses dois autores, né, Binswanger, com uma forte influência heideggeriana e husserliana, Minkowski, com muitas raízes bergsonianas. Surgem também muitos autores, Krauss, Gebsattel, Tellenbach, Blankenburg, e todos eles, né, focando predominantemente no estudo individual de casos clínicos, acompanhados por eles mesmos. A gente tem hoje um amplo repertório de relatos detalhados de pacientes, tanto de um ponto de vista biográfico, mas principalmente o estudo da subjetividade, das condições de possibilidade, para que tal subjetividade possa existir enquanto tal. Então, por exemplo, os estudos, né, os 5 estudos que o Binswanger faz de pacientes com diagnóstico de esquizofrenia, então, Ellen West, Lola Voss, Jürgen Zund, Ilse, e vou me recordar agora do quinto, a gente pode avaliar, né, juntando esses 5 relatos, esses 5 análises, como que a partir de uma constelação extremamente variada de sintomas psiquiátricos que se manifestam comportamentalmente, por exemplo, dá para chegar num mesmo diagnóstico de esquizofrenia, visto que a partir dessa busca por esse acesso à consciência desses indivíduos e na busca do entendimento da maneira como tais subjetividades elas vêm a existir, quer dizer, as suas condições de possibilidade,
a gente pode chegar no mesmo ponto de confluência, que seria aí uma estrutura que se fratura, que apresenta condições espaciais, temporais, corporais, intersubjetivas muito similares, apesar de toda uma constelação de manifestações diferentes. Seguindo outra metodologia, né, outro exemplo, Minkowski investigando na sua obra o tempo e espaço vividos de pacientes que ele acompanhou, e aí utilizando-se de conceitos como perda de contato vital com a realidade, o trouble générateur, que é aquilo que se apreende, que abarca todo um campo de adoecimento do sujeito, em outras palavras, a sua essência. Minkowski via a psicopatologia duas vozes, que é essa busca necessariamente intersubjetiva em que quem tá, tanto importa o entrevistador e o entrevistado, se realiza estudos dos mais diversos quadros psicopatológicos. Então, a gente tem esse cenário, né, durante nesses primeiros anos, primeiras décadas após o início aí o nascimento da psicopatologia fenomenológica, e a partir da metade do século XX, de novo, o Lante Riboha, ele coloca aí nesse momento a crise do paradigma das grandes estruturas psicopatológicas. Nessa época, meados do século XX, com os avanços científicos que surgem, por exemplo, no campo da psicofarmacologia, o surgimento da clorpromazina, posteriormente outras classes, outros tipos de psicotrópicos, se viu nessa época necessário considerar certo número de variedades clínicas, inclusive afiná-las ou enriquecê-las. Então, o que nos traz no momento que a gente vive hoje, né? Esse suposto quarto paradigma. A psiquiatria hegemônica atual, ela tem investido muito na busca de conhecimentos científicos no que tange o campo das neurociências. Um crescimento muito impressionante do entendimento de funcionamento de mecanismos neuronais, seus correlatos com determinados tipos de manifestações psiquiátricas. A questão é que tais estudos, em sua maioria, eles não se acompanham de uma correlação suficientemente válida para que se estabeleça, por exemplo, origens etiológicas do respectivo quadro, ou correlações entre aquilo que o paciente vive e aquilo que aparece, por exemplo, no exame de neuroimagem. Isso se deveria a um descompasso entre o que se investe nesse campo com o aprofundamento das vivências subjetivas do indivíduo em questão. Quer dizer, não temos aí nesse momento, né, o mesmo investimento, né, que se tem nesse afinamento de exames com o afinamento das vivências. Os manuais diagnósticos principais, atuais, eles enfocam cada vez mais numa enumeração de conjuntos de sinais e sintomas do indivíduo, sem buscar a compreensão daquilo que aparece diante dos olhos do próprio psiquiatra, bem como as suas condições de possibilidade. Isso se traduziria em uma baixa validade dos diagnósticos realizados a partir dos manuais e, consequentemente, haverá uma menor correlação entre diagnóstico realizado e, por exemplo, o exame de imagem correspondente. Nesse campo que a psicopatologia fenomenológica tem muito a oferecer. Esse campo que vai crescendo cada vez mais e que se encontra, de uma certa maneira, em crise a partir desses descompassos, dessas não correlações que eu trouxe agora. Eu acredito que no centenário da psicopatologia fenomenológica seria importante destacar a primazia, né, que o estudo desse campo teve e tem ao longo da história da psiquiatria. Então, é de se chamar a atenção, né, que mesmo 100 anos após as suas falas, suas conferências, autores como Binswanger e Minkowski ainda são lidos por psiquiatras, residentes em psiquiatria, psicólogos, vários profissionais de saúde mental, de uma maneira tão atual. Isso mostra o quanto
tais psiquiatras, eles podem nos ensinar muito sobre o que é o ser humano, o seu adoecimento psíquico. Além disso, os estudos realizados nos últimos anos, eles nos mostram, por exemplo, tanto um crescimento no campo de investigações de diversos outros quadros, por diversas outras vertentes, que não haviam sido descritos no período inicial, né? Então, focou-se muito nas primeiras décadas, principalmente, né? A psicose maníaco-depressiva, a esquizofrenia. Ao longo dos últimos anos, a gente tem tido, para citar alguns exemplos, os de hoje mesmo, inclusive, né, estudos de psicoterapia realizados pela Virginia Moreira, o tratamento, a terapêutica do uso de substâncias baseado no olhar fenomenológico do Guilherme Messas, o olhar fenomenológico lançado no uso de medicações psiquiátricas mesmo, né, então o uso de antipsicóticos e como olhar fenomenologicamente, estudo realizado pelo Messas, pela Melissa Tamellini, correlações entre exames de imagem e manifestações subjetivas feitas por Thomas Fuchs, principalmente, mas vários outros autores. Também citando uma fala de hoje, né, o estudo diagnóstico e terapêutico na infância e adolescência, feito pela Daniela Litvok. Estudos nacionais, internacionais, feitos por autores sobre os transtornos de personalidade. E os autores que vão compor aqui a mesa comigo, né? Estudo de sexualidade, estudo de transtornos alimentares também. Então, um campo muito, muito amplo no qual a psicopatologia fenomenológica tem se debruçado. Então, queria falar que tem se investido de uma forma muito intensa, né, em exames que buscam diagnosticar com precisão um determinado quadro psiquiátrico, então na criação de novos psicotrópicos ou outros tipos de tratamento que seriam supostamente eficazes para determinado conjunto de sintomas. E, similarmente, surgem manuais diagnósticos progressivamente mais categóricos, com um grande número de conjuntos de sintomas, novos nomes de síndromes, novos nomes de transtornos. A gente percebe que a própria psiquiatria, ela corre o risco de se reduzir a manuais diagnósticos que pouco acessam a subjetividade dos indivíduos que adoecem do ponto de vista psíquico. E, portanto, pouco poderia vir a ajudá-los, né, tanto do ponto de vista diagnóstico quanto terapêutico. Afinal, pensaríamos que um está diretamente relacionado ao outro, né, o diagnóstico e a terapêutica, visto que diagnosticar sob premissas pouco válidas pode levar a tratar de maneira equivocada, né, visto que o tratamento se baseia nesse mesmo diagnóstico. Os manuais atuais, eles buscam conseguir uma maior confiabilidade no seu método diagnóstico, mas é às custas de uma baixa validade. O método fenomenológico teria uma boa validade, devendo-se buscar os meios de uma maior confiabilidade também. Então, para terminar minha fala, a psicopatologia fenomenológica, ela teria muito a contribuir com todos os campos que eu mencionei agora, visto que pouco sentido faria buscar um diagnóstico psiquiátrico se o próprio ponto de partida já passa por algo que não seja a busca pelo acesso da subjetividade do indivíduo mentalmente adoecido. Eu tenho tido a impressão que essas agendas, a agenda das neurociências, a agenda da psicopatologia fenomenológica, elas encontram-se atualmente correndo muito mais em paralelo do que contribuindo entre si de maneira conjunta e bilateral. Vemos atualmente uma necessidade de uma junção entre as investigações neurobiológicas realizadas com esse rico campo, atualmente em ascensão, e que ambos podem contribuir muito um com o outro. Como, né, o Messas falou hoje pela manhã, né, que estamos num tempo muito favorável momento muito favorável para que isso possa acontecer, e o campo é muito aberto para isso, é muito amplo para isso. Obrigado. Professor William, muito obrigado, muito bacana a sua fala.
bastante intrigante.